Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade. Boa tarde. Começa agora Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que está toda quinta-feira, 13h, aqui na Rádio da Universidade. No Estação Cidadania de hoje, continuamos a entrevista com José Luiz Machado, coordenação da ação de extensão aluno-pesquisador e dos projetos correlacionados a esse, Educando com a Horta Escolar e Informática e Comunicação no Ensino Fundamental. Hoje, nosso entrevistado irá apresentar mais detalhadamente cada projeto e suas experiências vividas. Fique conosco, Estação está no ar. O entrevistado de hoje é José Luiz Machado, coordenador da ação de extensão aluno-pesquisador e dos projetos correlacionados a este, Educando com a Horta Escolar e Informática e Comunicação no Ensino Fundamental. Os trabalhos desenvolvidos no projeto aluno-pesquisador, eles são divulgados de alguma forma, além da parte da informática? Nós temos duas produções gerais, né, que a gente tem. Todo ano nós fazemos uma revista que se chama Pesquisa e Prática. Ela já está até na 4ª edição. Ela tem toda a produção que a gente faz, né, a gente mostra os trabalhos dos alunos, então produzimos já pelo 4º ano. Até porque nós estamos com muito material. Agora em 2017, nós optamos por uma outra estratégia que estamos vendo, ainda estamos engatinhando nela. É que em 2016, estava com esses dois projetos, que era Informática e Comunicação, e com o aluno pesquisador. E tinha 4 bolsistas. Então a estratégia foi os bolsistas entrarem em sala de aula e trabalharem e atuarem em sala de aula junto com os professores. Como essa atuação começou a dar resultado e outras escolas da rede começaram a nos procurar, nós resolvemos fazer um pouco diferente agora em 2017, mas estamos engatinhando nessa estratégia. Em vez dos bolsistas entrarem em sala de aula, cada bolsista, eles atuam em uma temática. E em vez deles entrarem em sala de aula, nós optamos por uma escola piloto para eles trabalharem, e aí eles produzirem material para que as outras escolas possam reproduzir esse trabalho. Então nós temos uma bolsista, Camila, que trabalha com sexualidade, né, que está montando esse material sobre sexualidade. Nós temos a Andressa, que produz todo esse material informativo, tem montado folder para mostrar como é que se produz o jornal, como é que se organiza uma oficina de jornal na escola, e ela dá assessoria, né, na diagramação dos jornais, no finalmente do jornal da escola, né. Temos a Liana, que está trabalhando com a questão da negritude, né? Inclusive, nós temos um material chamado Preto no Branco. A partir da nossa experiência do ano passado, nós produzimos um livro de atividades para os alunos, o Preto no Branco, com um material de ajuda para o professor poder aplicar esse material. Então, nós temos algumas produções. E essas produções nós botamos, que é o nosso segundo veículo, né, de trabalho, que é no blog. Mas ele é alunopesquisadorurgs.blogspot.com.br. E lá tem esses materiais que, se o professor quiser baixar para poder utilizar em sala de aula, nos fazer contato. Então, nós temos hoje essas duas ferramentas. O nosso trabalho é muito do boca a boca. Eu tenho um grupo no Face do aluno pesquisador que a gente fica trocando ideias, fica discutindo. Então, são essas formas que a gente vai divulgando. Eu sou professor da rede, então conheço, né, o pessoal da rede, vou conversando com outro professor, e assim a gente vai disseminando, né, essa ideia de pesquisa. Na verdade, o projeto Aluno Pesquisador não tem nada de novo. Ele, na verdade, eu sempre digo para os professores, quando eu vou numa escola, a única coisa que eu fiz foi registrar, porque os professores já fazem isso no seu dia a dia, já fazem essas tentativas, porque é muito difícil a gente ter 20, 25 alunos e falando para nada, assim, né? Então, a gente vai começando a trabalhar com essa estratégia para tornar aquele espaço mais atrativo para o aluno. Então, a gente faz muitas experiências, só que a gente não registra. Então, às vezes, eu apresento os projetos, mas eu já tentei isso na minha aula, já tentei. Então, a gente vai trocando ideias, muito mais no sentido de que os professores possam se empoderar de algumas atividades, né, que eles possam utilizar em sala de aula, né? Então, essa é a ideia um pouco do aluno pesquisador, é tentar potencializar o trabalho dos professores hoje em sala de aula e fazendo com que os alunos consigam produzir materiais que sejam de seu interesse no dia a dia. Tu falou sobre o contato da equipe de bolsista com as escolas. Poderia comentar um pouco mais como ocorre isso? Eu estou há 3 anos já com bolsistas, né? Então, quando eu estava na escola, os bolsistas trabalhavam direto comigo na escola.
atuando ali em sala de aula e ajudando alguns professores no trabalho, né, no seu trabalho de contato com os alunos e de pesquisa. Em 2016 eu não estava em sala de aula, então os bolsistas entravam em sala de aula, né, com o seu trabalho, né. Em especial em 2016 eu trabalhei muito sobre a questão da negritude, mas muito junto com os professores. Quando eu chegava numa escola e propunha o trabalho e o pessoal aceitava, tinha essa exigência, que os bolsistas não ficassem na sala de aula sozinhos. Na verdade, a nossa ideia sempre foi que os bolsistas pudessem levar as propostas, as atividades, mas que na saída deles, eles um dia iam sair, né? Iam passar para outras escolas. Os professores pudessem prosseguir e se empoderar desse trabalho. E esse ano nós estamos tentando trabalhar nesse sentido. Mas o interessante, o importante do projeto é isso, é que o trabalho desses bolsistas é direto em sala de aula, direto com os professores, ou seja, eles vivenciam, né, a sala de aula, eles vivenciam lá o contato com os alunos. E é uma coisa interessante, assim, porque para eles é riquíssimo, né, esse contato com os alunos. E as três, a Camila, a Liana e a Vitória, são mulheres negras, né? Então a gente resolveu trabalhar no ano passado sobre negritude. E a colocação delas é justamente isso aí, que o desafio para elas, porque a universidade não prepara para discutir sobre essa questão da étnico-racial, né? Então elas tinham todo esse desafio a trabalhar, né, com as criançadas sobre essa questão, porque a universidade não prepara para esse tipo de abordagem, esse tipo de intervenção. Nesse primeiro momento vocês trouxeram assuntos muito atuais. Então, como é que foi esses primeiros momentos, a recepção desses alunos, de que forma que vocês acharam a melhor forma de trabalhar? Na verdade, a construção dos temas foi muito em função do que a gente vivencia na comunidade, no espaço escolar, né? Então, a gente optou por esse tema da negritude, por exemplo, porque achou que aquele espaço da comunidade, esse tema era um tema, né, candente ali, né? Ele estava precisando ser trabalhado e precisando ser melhor explorado dentro do espaço escolar. Na semana passada, a Liana está trabalhando numa escola lá da Restinga sobre essa questão étnico-racial. E ela trabalha com a questão do batuque, né, sobre a questão da capoeira e tal. Foi uma mãe de um aluno dizendo que não gostaria que fosse tratado esse tema porque ela acreditava em Jesus. Então, vejam como a gente tem que ainda desmistificar algumas coisas, né? Então, é um tema que ainda ele é bem atual, né? Nossa produção do trabalho sobre negritude, no final do ano, era produzir um vídeo. Então, nós trabalhamos no Gabriel Albino, no Neuza Brizola e no Mário Quintana. E nós trabalhamos meus heróis e heroínas negras. Então, os alunos foram levados a discutir o que era herói, o que é essa figura do herói, e a partir daí apresentar seu herói, que normalmente é seu pai, sua mãe, né? Sua tia, né? Então, a gente começa a discutir essas temáticas muito no dia a dia ali na comunidade, né? Esse ano a Camila começou a trabalhar com a sexualidade e o trabalho partiu da novela, né? Que tinha um transexual que a própria aluna colocou sobre essa questão. Então, a gente começou esse trabalho da sexualidade falando sobre isso aí, né? E a questão da adolescência, né? Gravidez na adolescência, a gente está sempre discutindo. Ou seja, nossas temáticas, elas são muito ali presentes, né, nos alunos. Então, de certa forma, isso facilita, né, a discussão. E é um desafio, né? Porque a gente tem que, de certa forma, poder dialogar com essas experiências da gurizada, né? Para poder trazer alguma coisa que para eles seja importante e interessante, né? Tu vê que eles têm, assim, um pouco de consciência disso estar presente na rotina deles? Sobre o quê? Sobre as temáticas? As temáticas. Sim. A gente, quando trabalha com essa questão da sexualidade, por exemplo, para o pessoal da C10, C20, alunos de 7ª e 8ª série, esse tema para ele é atual, né? Então, é uma relação interessante, né? Porque no início eles se fazem assim, né? De meio difíceis e tal, justamente para tentar, né? Porque eles querem algumas temáticas que eles não gostam de discutir a fundo, né? Mas quando eles sentem que a discussão vai rolando, eles se soltam. Isso é uma coisa interessante que a gente... também uma diferença entre o pessoal quando a gente trabalha com os alunos diurno e da EJA, né? Os professores sabem muito bem, né? Que o diurno, se tu consegue trabalhar com um tema
que interessa a eles, aquilo vai, né? Eles se soltam, né? O pessoal já noturno, como é um pessoal com mais idade, a nossa conversa não que seja mais difícil, né? Mas eles até se soltarem, né? Terem essa relação com a gente de confiança, porque é um pessoal que já levou tanto na vida, né? Então, até a gente ter essa relação de confiança com eles. Mas são duas abordagens muito interessantes, perfis muito interessantes, né? E que o que a gente precisa ter, e eu acho que é isso que o aluno pesquisador, e não só o aluno pesquisador, né? Mas todo professor quer ter essa empatia em sala de aula, né? Porque o aprendizado se dá nisso, né? Nessa empatia, nesse respeito e nessa troca, né? Nessa interação, né? De tu saber dar o significado do que tu está ensinando, né? Tu conseguir passar essa vontade, né? Essa vontade de aprender. Então, a gente tenta sempre, à medida do possível, que aquela temática que a gente está discutindo seja uma temática que seja de interesse deles, né? Então, essa sempre é o nosso desafio, né? O teu projeto está inscrito no Salão de Extensão, na Mostra de Tertúlias. Está sendo estruturada essa apresentação? O da Horta, como ela começou agora em agosto, eu não escrevi ela para o Tertúlia. Então, eu escrevi o aluno pesquisador e o informático. O tempo da tertúlia é muito pequeno, né? São 5 minutos de apresentação, né? Como o informático na comunicação, ele é só uma bolsista que trabalha, que é a Andressa, eu vou tentar abrir com ele, apresentar um pouco o objetivo do aluno pesquisador e a Andressa vai mostrar esse trabalho com jornais, né, nesses 5 minutos, né? Esse trabalho de produção, de material. E aí depois a Camila e a Liana vão apresentar o projeto do aluno pesquisador nas temáticas que elas trabalham, né? Que é a sexualidade e sobre a questão da negritude. Então, a gente vai tentar mais ou menos organizar dessa forma. Estamos fazendo também o oficina, só que a oficina, a ideia da oficina é levar material muito mais, é um material prático. Esse material todo que a gente vai apresentar na oficina, nós vamos botar no blog lá, porque vai ser materiais práticos, né, sobre a questão da sexualidade, sobre a questão da horta escolar, como é que a gente construiu toda a horta escolar, né? E esse ano da sexualidade nós começamos com a ideia do Cine Pesquisa, pegando um documentário e trabalhando uma sequência de aulas, de encontros com esse material. No ano passado nós trabalhamos com o filme O Aluno, para os alunos da EJA. Esse ano nós trabalhamos com As Meninas, que é um documentário sobre gravidez da adolescência. E nós trabalhamos com o pessoal da CEDES, que é a 7ª série, né? Então, todo esse material nós vamos colocar no blog. Então, vai ser mais ou menos essa nossa atuação no salão. Eu quero trazer também, porque foi uma experiência que a gente teve no ano passado, e esse ano, de certa forma, nós apoiamos, que é trabalhar com as crianças com deficiência. No jornal, lá no Mário Quintana, no ano passado, nós trabalhamos com as B30, que são as 6ª séries, e nós incorporamos algumas crianças com deficiência. E aí nós trouxemos o grupo, que é o grupo TEIAS, aqui do Sinted, né, do PPGIE, da Informática e Educação, que trabalha com o Scala, que é uma ferramenta que tu trabalha com letramento, né, com criança com autismo. Também vamos apresentar um pouco essa ideia de como trabalhar com Scala em sala de aula, né, em levar para a sala de aula. Então, essa é a nossa ideia, um pouquinho mostrar as experiências, né? Tanto na tertúlia, o tempo é meio curto, né? Mas é mais na oficina que a gente vai tentar. Mas todo esse material a gente vai postar, né? Lá no nosso blog, que espero que ele seja visualizado. Certo. Tem algo para adicionar? Eu agradeço esse espaço, né? Eu tenho muito mais a agradecer, né? Eu acho que o projeto Aluno Pesquisador, ele seria muito capenga se não tivesse todo esse apoio da ProRest, né? Nós temos uma série de produções, né? Que temos produzido jornais, folders, né? Informativos, tudo com recursos de fomento da ProRest, né? Então, esse apoio da ProRest é importante. As bolsas de extensão são importantíssimas, né? Então, sem as bolsistas, a gente não conseguiria ter abrangência desse trabalho. Então, acho que a atuação da ProRest, esse apoio que a ProRest dá, é importantíssimo. Já no ano passado,
e eu acredito que essa experiência seja repetida. Eu fiquei numa sessão, não sei se eu fui contemplado, né? Mas a sessão que a gente apresentou os trabalhos, ele na sua grande maioria eram trabalhos voltados para as escolas. Isso é fantástico, né? A extensão se voltando para as escolas públicas, né? As escolas públicas precisam desse apoio da universidade, né? A universidade chegando lá e levando seu conhecimento. Isso é fantástico. Eu só tenho a agradecer a esse apoio, né, que a universidade dá ao aluno pesquisador, né? E espero que a URGS se volte cada vez mais às escolas públicas. Os professores precisam desse apoio, precisam dessa força, né? Porque não é fácil, né? A gente, em sala de aula, com alunos, com toda essa atenção que é uma sala de aula, tu precisa desse apoio, desse conhecimento, de propostas que tu possa inovar em sala de aula. Eu acho que eu só tenho a agradecer, então, também esse espaço que foi dado aí para a gente poder divulgar, né, o projeto. Certo. Muito obrigada pela entrevista. E é isso. Para ter acesso a essa entrevista e anteriores, basta acessar o canal do Estação Cidadania no YouTube. Se você participa de algum projeto de extensão da URGS, mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail deds@prohest.urgs.br, contando sua experiência. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, à 13h, aqui na Rádio Universidade. Produção, Mariana Rodrigues e DEDS. Coordenação, equipe do DEDS. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Até a próxima semana. Tchau!